Olá, boa noite. Lei do Rio Grande do Sul isenta pessoas com deficiências sensoriais graves do pagamento de IPVA e ICMS em Porto Alegre. Metrô de São Paulo terá que indenizar uma passageira com deficiência visual que caiu nos trilhos. Justiça libera Pablo Marçal de pagar promessa no valor de R$6 milhões. Superior Tribunal de Justiça nega pedidos de liberdade de acusado de participar em morte de torcedor. Justiça decide manter preso o cantor sertanejo acusado de agredir a namorada em Goiás. E ainda, Corregedoria Nacional de Justiça divulga a agenda para o primeiro semestre das inspeções nos tribunais estaduais do país. Jornal da Justiça desta segunda-feira, 20 de janeiro, começa agora. A Corregedoria Nacional de Justiça divulgou a agenda para o primeiro semestre das inspeções nos tribunais estaduais do país. As inspeções, que têm o objetivo de apurar fatos relacionados ao conhecimento e à verificação do funcionamento dos serviços judiciais, vão começar em fevereiro e seguem até o final de junho. Anderson Arcoverde. Nessa primeira etapa do ano serão realizadas 9 inspeções, uma média de 2 por mês. A primeira corte a receber a equipe da Corregedoria Nacional será o Tribunal de Justiça do Maranhão, entre os dias 13 e 6 de fevereiro. No mesmo mês, entre 17 e 19, a visita vai acontecer no Tribunal de Justiça do Amapá. Em março, serão os Tribunais de Justiça do Pará, entre os dias 10 e 13, e do Rio Grande do Norte, de 24 a 26. No mês seguinte, a Corregedoria visitará o Tribunal de Justiça de Pernambuco, de 7 a 10 de abril. Para maio, estão previstas inspeções no Tribunal de Justiça de Sergipe, nos dias 5, 6 e 7, e no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, de 19 a 23. As inspeções serão encerradas no mês de junho, com visita ao Tribunal de Justiça de Alagoas, entre 2 e 4, e ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, entre 24 e 27. Nos últimos 2 anos, foram realizadas 26 visitas, entre inspeções e correições nos tribunais de todo o país. Durante as inspeções, as equipes da Corregedoria Nacional, que contam com a participação de magistrados e servidores, fazem um acompanhamento in loco das atividades nos tribunais, sem que isso altere o cotidiano dos fóruns e das varas, nem interfira nos prazos dos processos em tramitação nas cortes. Esse trabalho resulta em um relatório com constatações que destacam boas práticas adotadas pelas cortes e também podem indicar a necessidade de aperfeiçoamento de rotinas. É possível ainda que esse documento inclua recomendações para o melhor desempenho das unidades judiciais. Os relatórios podem ser acessados no site do Conselho Nacional de Justiça. No Rio Grande do Sul, um homem deficiente auditivo conseguiu na Justiça a isenção do pagamento do IPVA e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços. Repórter Pablo Lemos. O IPVA e o ICMS em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, deixam de ser uma obrigação em casos de deficiências sensoriais graves, de acordo com uma lei estadual. O autor da ação comprovou, por meio de laudos, que é portador de deficiência auditiva severa nos 2 ouvidos. A decisão da Justiça Gaúcha teve como fundamento o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que menciona a deficiência sensorial, que inclui a auditiva. O Estatuto ainda proíbe a discriminação, determinando a busca pela igualdade. Segundo a Justiça do Rio Grande do Sul, o entendimento adotado também não afronta o Código Tributário Nacional. O Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o metrô a indenizar uma passageira com deficiência visual que caiu nos trilhos. Os detalhes com Evelyn Araújo. Segundo o processo, a passageira pediu serviço de acompanhamento e foi atendida em parte do trajeto. Mas, ao chegar no desembarque, não encontrou funcionários para auxiliá-la. Ao tentar se afastar dos trilhos, acabou caindo na via. Apesar da queda, a mulher sofreu apenas ferimentos leves. O relator do caso analisou que a empresa deveria garantir acessibilidade plena à passageira. O magistrado apontou ainda que houve falha na prestação de serviço do metrô. O Tribunal de Justiça de São Paulo fixou a indenização em R$30 mil a título de danos morais. E o Tribunal de Justiça de São Paulo negou pedido de indenização contra uma empresa de ônibus feito por uma passageira que sofreu importunação sexual durante a viagem.
Segundo o processo, a mulher relatou a importunação ao motorista, que levou o ônibus para o posto da Polícia Rodoviária Federal mais próximo. A viagem somente continuou após a prisão do homem que cometeu a importunação. A Justiça entendeu que o motorista agiu da forma adequada e, portanto, não há motivo para punir a empresa. A Justiça do Distrito Federal determinou que um banco restitua parte do valor perdido por um idoso depois de cair em fraude pelo celular. A instituição financeira deve devolver 60% do prejuízo sofrido pela vítima. As informações com Bruno Silveira. A Justiça do DF alegou culpa concorrente, onde tanto o banco quanto o cliente tiveram responsabilidade na fraude. O idoso perdeu R$ 49 mil e o banco vai ressarcir 60% do valor com correção monetária e juros moratórios. O idoso alega que recebeu uma ligação de um suposto funcionário do banco explicando que, para não ser vítima de fraude, o homem deveria baixar um aplicativo de acesso remoto no celular. Sem perceber que era um golpe, ele forneceu acesso aos criminosos que transferiram R$ 49 mil da conta do idoso. O banco alegou que não houve falha de segurança na fraude e que o idoso forneceu de forma voluntária informações e o acesso à conta. Mas o juiz do caso destacou que a instituição financeira é responsável por fraudes cometidas por terceiros, já que devem ter mecanismos de segurança para identificar atividades suspeitas. A ação também pedia indenização por danos morais, que foi negada, já que para a Justiça não houve abalo moral ou comprovação de prejuízo irreversível. No próximo bloco, Justiça do Distrito Federal condenou o Detran e o governo local a indenizarem homem por falha no processo de transferência de um carro. E TRF1 entendeu que a Caixa não pode cobrar parcelas de empréstimo consignado em pensão por morte. A gente explica já já. A Justiça de São Paulo isentou o empresário e influenciador Pablo Marçal de pagar uma recompensa de $1 milhão, pouco mais de 6 milhões de reais, a quem achasse uma ação no nome dele. Repórter Marta Ferreira. A promessa de Pablo Marçal foi feita durante uma entrevista em março do ano passado. O influenciador prometeu que pagaria $1 milhão, em torno de 6 milhões de reais, para quem encontrasse processos judiciais no nome dele ou de empresas dele. Um bacharel em direito acabou encontrando 9 processos contra Marçal e entrou com ação de cobrança do dinheiro contra o empresário. O caso foi analisado pela Justiça de São Paulo. A defesa de Pablo Marçal argumentou que a promessa foi feita em tom de humor, sem a intenção de criar obrigação jurídica, e que a promessa foi revogada após o vídeo. A juíza responsável pelo processo negou o pedido de pagamento da recompensa, por considerar que a promessa não gerou obrigação legal, porque teria sido feita em tom jocoso e sem a seriedade necessária para configurar um compromisso jurídico. Além de negar o pedido, o autor da ação foi condenado a pagar os custos processuais no valor de 10% da ação, ou seja, R$ 500 mil. Na decisão ainda cabe recurso. A Justiça do Distrito Federal condenou o Detran e o governo local a indenizar um cidadão por falha no processo de transferência de um carro. Quem conta esses detalhes é a repórter Viviane Novaes. No ano passado, o homem recebeu cobranças como IPVA e multas sobre um carro que nunca foi dele e entrou na justiça. O Detran e o governo do Distrito Federal alegaram que o registro do veículo tinha sido feito por uma despachante. Também argumentaram que não tinham obrigação legal de verificar a autenticidade de todas as transações de compra e venda de veículos e que uma eventual fraude seria de responsabilidade da despachante e da concessionária que formalizou a venda do carro. Mas o juiz do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública afirmou: o registro de veículo baseado em documentos com assinaturas falsificadas constitui falha administrativa.
porquanto era dever do ente público garantir padrão mínimo de segurança na conferência de documentação apresentada por terceiros. O magistrado lembrou que o autor da ação sequer possui habilitação para dirigir veículo e jamais residiu no Distrito Federal. O Detran e o governo do Distrito Federal foram condenados a indenizar a vítima em R$5 mil por danos morais. O juizado da Fazenda Pública também determinou que o Detran faça a baixa definitiva do veículo em nome da vítima e não cobre licenciamento, taxa, multas e seguro obrigatório. O governo, por sua vez, deve dar baixa na certidão de dívida ativa, declarando que não há débitos de PVA. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que a Caixa Econômica não pode efetuar cobrança de parcelas de empréstimo consignado em pensão por morte. Os detalhes com Adilson Mastelari. A 10ª turma do TRF da Primeira Região determinou a extinção do desconto de crédito consignado que vinha sendo feito pela Caixa Econômica Federal sobre a pensão por morte recebida pela viúva de um servidor. A pensionista alegou que o benefício não deve responder pelas dívidas deixadas pelo falecido, uma vez que não integrava o seu patrimônio, surgindo com a ocorrência do fato gerador morte. No TRF1, a relatora desembargadora federal Ana Carolina Roman deu razão à pensionista e considerou ainda que qualquer desconto nos rendimentos de pensão da autora é ilegal e deve ser afastado. É que a cobrança na forma consignada depende de autorização do contratante, o que, embora houvesse em relação ao servidor falecido, não consta que tenha havido em relação à pensionista. A magistrada, além de suspender a cobrança, determinou a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$5 mil, conforme solicitado pela pensionista, tendo em vista que a cobrança indevida sobre a pensão configura dano moral presumível. Uma indústria de Itajubá, em Minas Gerais, vai pagar multa por não quitar verbas rescisórias antes da falência. A 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho levou em consideração que, pela jurisprudência da Corte, as multas são devidas quando a decretação de falência é depois da rescisão contratual, como foi o caso. Repórter Anderson Conrado. O profissional que operava máquinas para moldar e cortar materiais foi dispensado em fevereiro de 2019, após 18 anos de serviço. A empresa, que na época já estava em processo de recuperação judicial, não pagou as verbas rescisórias e decretou falência em julho do mesmo ano. O juízo de primeiro grau condenou a empregadora a pagar as multas da CLT referente à inadimplência do acerto. O direito do trabalhador é de multa de 50% sobre os valores da rescisão contratual e um salário do empregado pela falta de quitação até 10 dias após o fim do contrato. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais manteve a sentença. Ao tentar rediscutir o caso no Tribunal Superior do Trabalho, a indústria alegou que, diante da recuperação judicial ou da falência, não detém mais a plena coordenação das atividades da empresa. O relator do recurso no TST, ministro Maurício Godinho Delgado, que integrava a 3ª turma, destacou que, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior Trabalhista, apenas a massa falida está dispensada do pagamento das multas, quando estiver impossibilitada de quitar as obrigações diante do quadro geral de credores. No caso analisado, porém, a empregadora ainda estava em recuperação judicial quando demitiu o empregado e, portanto, ainda dispunha de ativos e do processo produtivo para honrar os pagamentos. A decisão foi unânime, não cabe mais recurso. A Justiça da Paraíba confirmou a validade de um contrato de seguro feito por telefone. Na ação, o cliente alegou não ter feito a solicitação do serviço cobrado, mas a empresa apresentou como prova a gravação da ligação. Reportagem de Bruno Silveira. No Tribunal de Justiça da Paraíba, a ação pedia a anulação dos valores cobrados por não ter contratado os serviços. O autor queria ser indenizado por danos e a devolução da quantia paga. A seguradora apresentou a gravação da conversa que teria formalizado a contratação do seguro pelo cliente, além de anexar documentos com a assinatura que seria similar à do homem, o que reforçava a validade do contrato. O TJPB confirmou a decisão de primeiro grau e a validade do contrato, enfatizando que acordos firmados por telefone possuem legalidade jurídica e negou o pedido de indenização.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso adotou novas medidas para reduzir os impactos no meio ambiente. A Corte instalou lixeiras seletivas para o descarte adequado de esponjas e também tampas de garrafas plásticas e de vasilhas. Veja como a ação pode contribuir para a natureza e a saúde humana na reportagem de Carlos Celestino. A esponja é uma aliada indispensável na hora de lavar louças. É bastante usada na limpeza da cozinha e outros cômodos da casa. Depois de um certo tempo de uso, muita gente acaba descartando as esponjas no lixo comum. Especialistas em meio ambiente alertam que esse material pode ser nocivo à saúde humana e causar sérios danos ao meio ambiente. E é um plástico que demora muito tempo para se degradar em condições normais no meio ambiente. Então, se a gente joga no lixo comum da nossa casa, ele vai parar num aterro e lá no aterro ele vai permanecer por muitos anos se degradando em micropartículas e virando um microplástico que hoje tem sido tão estudado que a gente já encontra dentro do organismo humano, inclusive. Então ele tem um impacto já na saúde humana. As esponjas usadas são recicláveis e o material pode ser descartado na lixeira seletiva que foi implantada no Ecoponto, que fica dentro do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Quando a gente coloca ela no local correto, a gente consegue fazer uma logística reversa com a fábrica e a fábrica ela vai dar uma destinação ambientalmente adequada, seja um reaproveitamento ou seja um tratamento antes de dispor esse material no meio ambiente. Então, a gente conseguiu incluir esse item lá no nosso ecoponto para que as pessoas possam trazer de casa, não só as esponjas que a gente usa aqui no ambiente de trabalho, na limpeza, na cozinha, na copa, mas também as pessoas podem ir juntando e trazer de casa. Outra novidade implantada no ecoponto é a lixeira seletiva, dedicada exclusivamente à coleta de tampas plásticas, como as de garrafa PET e vasilhas. E a gente começou a arrecadar, então o pessoal pode trazer para cá. E isso vai ajudar um projeto social, que vai ajudar com castração de animais de rua. A seguir, STJ nega pedido de liberdade de um homem acusado de participação na morte de torcedor. E a Justiça mantém na cadeia cantor sertanejo que bateu na namorada em Goiás. Voltamos em instantes. A Justiça Federal determinou a retirada de um carro que ainda está sob os destroços da ponte Juscelino Kubitschek, que liga o Tocantins e o Maranhão. A ponte caiu em dezembro do ano passado. Evelyn Araújo tem as informações. O carro está até hoje preso em uma fenda aberta no desabamento da ponte JK. Os 3 ocupantes conseguiram sair do local antes da estrutura cair. Na Justiça, o proprietário alegou omissão do órgão e perda de renda, já que ele utiliza o veículo para trabalhar. A primeira vara federal civil e criminal de Imperatriz, no Maranhão, deu prazo de 10 dias para que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, retire o veículo do local. O juiz do caso determinou que, se a retirada não for feita, o DENIT deve indenizar o rapaz. A ponte JK, que liga o Tocantins e o Maranhão, desabou no dia 22 de dezembro. 10 veículos entre carros, motos, caminhonetes e carretas caíram no rio Tocantins. 14 pessoas morreram e 3 ainda estão desaparecidas. Justiça mantém na cadeia cantor sertanejo que bateu na namorada. E Polícia Federal faz operação contra empresas de segurança clandestinas em casas noturnas. Vamos conferir. A Polícia Federal fiscalizou casas noturnas em Manaus, no Amazonas, para coibir a contratação de serviços clandestinos de segurança privada, que coloca em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio dos contratantes, já que os profissionais não se submetem ao controle da Polícia Federal quanto a antecedentes criminais, formação, aptidão física e psicológica. No Brasil, somente empresas de segurança privada autorizadas pela Polícia Federal podem prestar serviços e contratar vigilantes. Em audiência de custódia, a Justiça manteve a prisão preventiva de um cantor sertanejo de 31 anos que foi preso suspeito de agredir a namorada em Santa Helena de Goiás. A vítima relatou à Polícia Civil que era agredida frequentemente. Durante a última agressão, Jadson Rodrigues Tiburtino bateu a cabeça da mulher contra a parede e ela precisou de atendimento médico. O crime foi na madrugada
madrugada da última quinta-feira e a prisão de Jadson foi na tarde do mesmo dia, quando o cantor foi localizado na própria casa. Ele deve responder por lesão corporal decorrente de violência doméstica. O Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade de um homem acusado de participação na morte de um torcedor. As informações com Jéssica Castro. O ministro-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, indeferiu o pedido para revogar a prisão preventiva de um homem acusado de envolvimento na morte de um torcedor do Centro Esportivo Alagoano, o time conhecido como CSA. O caso ocorreu em Maceió e, de acordo com o Ministério Público de Alagoas, o suspeito é membro da torcida organizada do Clube de Regatas Brasil e, junto com outras pessoas, teria premeditado o crime para vingar um integrante da torcida que foi morto após ataque de torcedores do CSA. No habeas corpus impetrado no STJ, a defesa pediu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que, além de o homem ser réu primário, ele é pai de uma criança autista de 5 anos e responsável pelos cuidados dela. Mas o ministro Herman Benjamin constatou que a matéria do habeas corpus não foi apreciada pelo Tribunal Estadual, porque foi considerado que a via processual escolhida não era adequada para discutir a questão. E por isso, o STJ não pode analisar o caso. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu que uma rede de hotelaria tem responsabilidade parcial pelo furto de equipamentos de filmagem de uma empresa de tecnologia e educação. Entenda o caso com a repórter Manuela Borges. As câmeras e lentes profissionais avaliadas em R$ 64 mil estavam numa mochila no carrinho de bagagem disponibilizado pelo hotel no saguão de entrada. No processo, a autora da ação argumentou que cabia ao hotel zelar pela segurança dos hóspedes e de seus bens, sobretudo em áreas comuns, como o hall de entrada. Mas os desembargadores entenderam que os hóspedes também se descuidaram dos equipamentos de valor considerável em área de grande circulação. De forma unânime, a Justiça do DF determinou que o hotel pague metade do prejuízo por culpa concorrente. A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a impossibilidade de colaboração premiada de advogado contra cliente. Quem tem os detalhes é a repórter Marina Campos. Os ministros da quinta turma analisaram o caso que teve origem em habeas corpus, no qual o réu de uma ação penal defendeu a ilicitude de colaboração premiada firmada por advogado anteriormente contratado por ele, por envolver fatos supostamente cobertos pelo sigilo profissional. O habeas corpus foi negado em segundo grau, mas o recurso foi provido pelo relator do STJ, ministro Reinaldo Soares da Fonseca. Contra a decisão monocrática, o Ministério Público Federal interpôs agravo regimental e apontou haver indícios de que os serviços advocatícios prestados eram simulados, colocando em dúvida a relação entre advogado e cliente. O relator apontou que o STJ, em mais de uma oportunidade, já se posicionou sobre a impossibilidade de o advogado delatar fatos cobertos pelo sigilo profissional, tendo em vista que o sigilo é premissa fundamental para o exercício de defesa e para a relação de confiança entre defensor técnico e cliente. A exceção ocorre nos casos de simulação da relação advogado-cliente, situação que, segundo a quinta turma, deve ser provada, não podendo ser presumida. De acordo com o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, neste caso, os elementos dos autos indicam que houve efetiva atuação do advogado em relação à pessoa que se tornaria ré na ação penal, havendo inclusive comprovação do pagamento de honorários. Com isso, a quinta turma reiterou o entendimento de que o advogado não pode firmar colaboração premiada para delatar fatos contra o cliente. A seguir, a gente fala sobre uma decisão do STJ envolvendo uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte. E ainda, Justiça de Mato Grosso e o Governo do Estado alinham estratégias para o Programa de Regularização Fundiária Urbana e Rural. Voltamos já. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma ação de reconhecimento de união estável pós-morte deve tramitar no juízo do último domicílio do casal, se não houver filho incapaz. Os detalhes com Jáfer Araújo.
O entendimento foi da terceira turma do STJ. Na origem, uma mulher reivindicava a tramitação de ação para o reconhecimento de união estável e de direitos sucessórios pós-morte no domicílio onde teria convivido com o falecido companheiro. O juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de São Paulo consideraram que a disputa pelo direito de sucessão não se deu entre o casal. Por isso, afastaram a incidência do artigo 53 do Código de Processo Civil, que determina o julgamento sobre união estável no último domicílio do casal. As instâncias inferiores afirmaram que, apesar da ação ter como objetivo o reconhecimento de direito pessoal nascido de um relacionamento, o mais adequado seria prevalecer a regra geral de competência definida pelo artigo 46 do CPC, que prevê como foro o domicílio do réu, no caso, o espólio e sucessores. Ao julgar o caso, o relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, afirmou que a norma específica do artigo 53 prevalece sobre a regra geral do artigo 46. Segundo ele, o fato da ação ser proposta após o falecimento do convivente contra o espólio e sucessores não altera a natureza de reconhecimento de união estável. De acordo com o ministro, o novo Código de Processo Civil passou a reconhecer o local mais adequado para discutir questões de família. Assim, privilegiou os interesses de eventual filho incapaz das partes e, ausente tal hipótese, estabeleceu a competência do juízo que abrange o último domicílio do casal. Em uma ação na Justiça, o Ministério Público Federal defendeu a constitucionalidade do chamado Bônus de Inclusão Regional, aplicado no curso de Medicina da Universidade Federal do Acre. O repórter Márcio Fontinelli tem os detalhes. O Ministério Público Federal se posicionou a favor do bônus de inclusão regional, desenvolvido pela Universidade Federal do Acre, e considerou que ele não fere a lei. Criado em 2018, o programa concede 15% de acréscimo na nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, a candidatos que concluíram o ensino médio no estado. Um cidadão questionou a medida, principalmente para o curso de medicina, mas o MPF reiterou que essa é uma iniciativa que faz parte das políticas afirmativas previstas em lei. Uma formanda que recebeu o DVD de formatura com imagens de outra pessoa vai ser indenizada em R$5 mil após decisão da Justiça de Minas Gerais. Entenda a decisão com o repórter Bruno Silveira. A formanda contratou os serviços da empresa que deveria fazer fotos e vídeos do baile, da colação de grau e da missa de formatura da estudante de administração. Ao receber o DVD, ela percebeu que as gravações continham imagens de outra pessoa. A mulher tentou resolver a situação por e-mail, mas sem sucesso. Com isso, entrou com uma ação na Justiça pedindo indenização por danos morais e a entrega do material audiovisual com os arquivos corretos. A vítima pediu indenização de R$15 mil, além da restituição do valor pago pelo serviço, R$3 mil. A defesa da empresa alegou que não houve prova do prejuízo causado à formanda, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que a cliente deve ser indenizada em R$5 mil pelo dano moral. E uma mulher usuária de academia popular instalada pelo governo do Distrito Federal será indenizada em R$5 mil por danos morais depois de cair de aparelho de ginástica em mau estado de conservação. De acordo com o processo, o autor utilizava um simulador de caminhada quando a barra de apoio já danificada se rompeu. Ela relatou ao cair no chão que fraturou o braço e sofreu lesões no rosto. O DF contestou, mas não apresentou argumentos suficientes para afastar a responsabilidade pelo acidente. A decisão é do 2º Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. A Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso fez uma reunião de alinhamento do programa Solo Seguro com representantes do Governo do Estado e Assembleia Legislativa. A ação reforça as ações de regularização fundiária urbana e rural no Estado. Reportagem de Laura Meirelles.
O presidente do TJ, desembargador José Zuquim Nogueira, o corregedor-geral da Justiça, desembargador José Luiz Leite Lindotti e representantes do governo e da Assembleia Legislativa reforçaram a parceria entre as instituições para continuar a regularização fundiária no Estado. Esse é um projeto social de grande alcance para a população carente, né, que já vinha sendo executado com a Corregedoria como parceira e nossa intenção é ampliar essa parceria para que mais pessoas possam receber o seu título de domínio do terreno. Isso significa o resgate realmente da autoestima do cidadão em obter um título, ser proprietário daquilo que aparentemente é dele. E o que isso representa também para o poder público. E a facilidade da vida dele. Então foi onde nós resolvemos ser um parceiro e essa parceria rendeu bons frutos. Em 2024, mais de 18 mil títulos de propriedade definitivos foram entregues em Mato Grosso. A expectativa neste ano é de expansão. Estamos em franca expansão desse programa e agora, em 2025, vamos ampliar ainda mais. O engajamento junto do Governo do Estado, Tribunal de Justiça e a Assembleia Legislativa fortalece muito mais esse projeto para caminhar junto. Eu tenho certeza que quem vai ganhar vai ser a população que vai conseguir essa regularização fundiária. Cria uma série de facilidade para o cidadão, para ele produzir, é isso que nós queremos. Além de tudo, para ele deixar de ser dono apenas de fato e ser dono também de direito, é isso que nós queremos. Então, ele tem, sobre todos os aspectos, ele é positivo para as pessoas. A seguir, mantida a decisão que nega a equiparação salarial de agentes da Polícia Civil com cargos de nível superior. A Justiça de Manaus determinou que a empresa aérea autorize embarque de família em voo com animais de apoio emocional. Voltamos já. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve decisão que nega a equiparação salarial de agentes da Polícia Civil com cargos de nível superior. O argumento do autor do processo é que a carreira da Polícia Civil do Distrito Federal foi reorganizada a partir de uma lei de 1996. Todos os cargos da carreira policial foram transformados em cargos de nível superior. Diante disso, ele defendeu que os agentes de polícia deveriam deixar o quadro de nível médio por possuírem formação superior e, por isso, serem incorporados à tabela de vencimentos dos cargos de nível superior. A questão foi analisada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O relator do caso manteve a sentença que negou o enquadramento de um agente da Polícia Civil do Distrito Federal na tabela de vencimentos de cargo de nível superior, adotada para as carreiras de perito criminal, delegado da Polícia Civil e médicos legistas. No voto, ele destacou que apenas o nível superior de escolaridade como requisito para o cargo não justifica a equiparação entre carreiras distintas, uma vez que essas carreiras possuem responsabilidades e atribuições diferentes. Também apontou que, de acordo com a Constituição Federal, nenhum servidor público pode, sem concurso público, ser promovido ou transferido para outro cargo. Dessa forma, o desembargador concluiu, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, que não cabe ao Poder Judiciário exercer as funções do Legislativo, aumentando os vencimentos de servidores públicos com base no princípio da isonomia. A Justiça de Manaus determinou que uma empresa aérea autorize o embarque de uma família com animais de apoio emocional. Repórter Manuela Borges. A decisão da 11ª Vara Civil e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Manaus concedeu tutela antecipada, ou seja, uma decisão de urgência, para que uma família pudesse viajar para Fortaleza
acompanhada dos 3 animais de suporte emocional, um gato e 2 cães. De acordo com o processo, a Defensoria Pública do Amazonas conseguiu provar que a família estava de mudança e vinha tomando todas as medidas para garantir o embarque dos animais. Entretanto, a empresa aérea autorizou apenas o transporte do gato e negou a viagem para os cães. A Defensoria comprovou que 2 dos 4 passageiros têm diagnóstico de autismo e que os animais fazem parte dos tratamentos multidisciplinares. A Defensoria Pública do Amazonas se baseou na Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. O parágrafo 2º da Lei 12.764 de 2012 deixa claro que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Para a Justiça do Amazonas, os autores da ação comprovaram o direito conforme o que prevê a resolução de 2013 da Agência Nacional de Aviação Civil. A norma trata de procedimentos relativos à acessibilidade de passageiros com necessidade de assistência especial ao transporte aéreo. A família também demonstrou que os animais possuem todos os documentos veterinários e sanitários necessários para o transporte em segurança. Todos os anos, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso participa de uma importante expedição que leva informação e cidadania para populações que ficam distantes dos grandes centros. É a expedição Araguaia-Xingu, que chegou à sua 6ª edição. Vamos acompanhar na reportagem de Luana Dalbian como foi a última etapa da ação. Aproximadamente 3.000 quilômetros entre asfalto e estrada de chão foram percorridos pelo grande comboio da 6ª edição da expedição Araguaia-Xingu para realizar a 2ª etapa da ação. O destino, a região xinguense de Mato Grosso. A primeira parada foi no distrito de Santo Antônio de Fontoura. Me sinto orgulhoso de conduzir essa gama de trabalho de parceiros e o resultado acontecendo, fazendo acontecer num mundo tão distante, num Brasil dentro de vários Brasis. Dentre os mais de 40 parceiros que contribuem e trabalham unidos ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso nessa grande ação, tivemos algumas participações inéditas que fizeram a diferença nessa etapa, como a Justiça Federal, que atuou em casos nunca realizados na expedição. Quando esses órgãos, essas pessoas, as autoridades saem dos seus gabinetes, saem das suas posições e vão encontrar as pessoas, vão encontrar o cidadão, isso reforça, isso legitima de forma mais concreta a atuação da Justiça Federal. O Francisco, que nasceu na Espanha, conseguiu a tão sonhada dupla cidadania, graças ao trabalho da Justiça Federal na expedição. A mãe do jovem participou da audiência virtual. Quer se naturalizar agora, né, para conseguir a 2ª via da identidade. E aí, Araguaia-Xingu já estava aqui e a gente foi informado que estavam aqui, que podia fazer, me ajudar, né? Caminhamos o parecer e o juiz decidiu já, em audiência, declarou a nacionalidade de brasileiro nato, né, do interessado. E aí nós pudemos, né, a partir dessa ação integrada entre as instituições, solucionar um problema que estava se arrastando aí, né, já vinha desde agosto, e sem que ele pudesse exercer direitos básicos, como tirar documentos, né, obter a Carteira Nacional de Habilitação. Próxima parada, município de São José do Xingu, que apesar de pequeno, se fez gigante com a chegada da expedição. O município tem grande parte da população indígena e uma das famílias beneficiadas pela ação foi a do senhor Tahuriman Juruna, de 65 anos, que aproveitou para regularizar os principais documentos. Eu venho renovar a minha identidade, né? E tudo, como e CPF, o título. Até a criança também pode fazer isso também, né? Então, isso aí é muito importante para nós. Os serviços também chegaram à aldeia Piaraçu, a 42 quilômetros do município de São José do Xingu, onde moram mais de 800 indígenas.
aqui no coração do Alto Xingu, a maior e também considerada a reserva indígena mais importante do país, é onde a expedição fez uma das principais paradas. Graças a grandes parceiros e voluntários, o Poder Judiciário de Mato Grosso consegue trazer mais dignidade aos povos originários e também encurtar os laços com a justiça. Então o sistema de justiça está presente a conhecer e vivenciar a realidade indígena. Nosso tribunal já tem sido de vanguarda a chegar nos rincões do Rio Xingu. Nós estamos na aldeia Piaraçu, às margens do Rio Xingu, onde estamos praticamente rompendo paradigmas com relação à competência. E estamos sendo exemplo para outros tribunais. Mais importante, ele vem visitar nós, povo que quer ver nossa comunidade, muito bom para nós. As ações também contaram com atividades para as crianças e doações de roupas, brinquedos e alimentos para aqueles que mais precisam. Eu acho muito importante, porque aqui a gente precisa, sim, das coisas que tem que sair lá fora, aí vocês vindo, faz para nós, né? E o resultado dessa ação? Isso a gente vê pela satisfação estampada no sorriso dessa gente, que é abraçada pelo Poder Judiciário de Mato Grosso e parceiros. O Tribunal de Justiça de Alagoas entregou a reforma do Fórum de Campo Alegre com melhorias em infraestrutura e acessibilidade. O repórter Lucas Malafaia traz os detalhes. O Fórum da Comarca de Campo Alegre, cidade da região do Agreste Alagoano, foi totalmente reformado e ampliado. A unidade foi entregue pelo presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, desembargador Fernando Tourinho, durante uma solenidade. Um fórum totalmente remodelado, um fórum mais acessível, com uma melhor condição de trabalho para que servidores e magistrados, os membros do Ministério Público, Defensoria, OAB, possam prestar um maior e melhor serviço a todos os munícipes de Campo Alegre. O fórum ganhou uma nova fachada, estacionamento para carros e motos, novo piso, novo mobiliário, além de um novo forro e iluminação em LED, que é mais econômica e mais eficiente. As salas da OAB e da Defensoria Pública foram ampliadas e o Tribunal do Júri também recebeu muitas melhorias. A gente teve também uma relocação da cela, que ficava longe do Tribunal do Júri, e agora ela está anexada ao Tribunal do Júri com acesso independente para as viaturas. Todo o estacionamento foi pavimentado, que não existia. Assim como também uma reforma e verificação de todas as demandas de coberta, infiltrações, de chuva. Então hoje a gente pode dizer que o fórum está completamente reformado e adequado às necessidades, né, que um fórum necessita. O fórum ficou mais acessível, com a construção de uma calçada com material adequado e piso tátil. Os banheiros que foram também completamente adaptados, não só com espaços, mas com novos equipamentos. As portas também, que hoje pedem a demanda para que sejam maiores. Então, a gente pode dizer também que o fórum está completamente acessível em todos os locais que o público adentra. Para o juiz da comarca de Campo Alegre, a melhoria na estrutura certamente vai refletir de forma positiva no serviço prestado pelo Poder Judiciário. O ambiente, a estrutura física é essencial. O servidor trabalha mais feliz, vem trabalhar com mais vontade, o magistrado também. E a população, ao adentrar no ambiente adequado desse aqui, também aceita melhor a pressão jurisdicional. Seu José Aldo que o diga, ele é o servidor mais antigo do Fórum de Campo Alegre. Foi um dos fundadores da unidade em 1988. Quase 40 anos se passaram e muita coisa mudou. Naquela época era muito difícil, ainda cheguei a trabalhar com máquina de datilografia, audiência aí no fórum antigo que era lá no centro, em cima de uma escola. E hoje a gente vê com uma reforma dessa, é gratificante e inclusive
muito bom para o povo, para os jurisdicionados. A reforma do Fórum da Comarca de Campo Alegre foi iniciada em julho de 2024 e concluída em tempo recorde. Ao todo, foram investidos pouco mais de R$1 milhão na obra, com recursos do Funjures, o Fundo Especial de Modernização do Poder Judiciário de Alagoas. A sala de júri já estava pequena, as acomodações pequenas, e eu entro aqui hoje com o coração transbordando de alegria de ver todos os servidores do Judiciário felizes, orgulhosos, que agora tem uma ampla local de atender a todas as demandas do Judiciário do nosso município. Esta edição do Jornal da Justiça está por aqui. Bom início de semana para você. Até amanhã.